Queridos irmãos, eu imagino Davi contemplando o céu estrelado e meditando na grandiosidade de Deus. Quando ele está escrevendo aqui este salmo, um salmo que é um canto do mestre, Davi realmente era um exímio poeta. E eu fico imaginando que, ao escrever este salmo, ele estava com a Torá, a lei de Deus. Naquela época, nós não tínhamos os 39 livros do Antigo Testamento. O que eles tinham era a Torá. O que era a Torá? Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Ele estava ali com a lei de Deus e o seu coração rende-se humildemente diante da glória de Deus revelada na criação, como também não somente a assinatura que Deus deixou na sua criação, mas este Deus que se revela progressivamente, e o que nós chamamos de Escritura Sagrada. Quando eu me lembro da primeira pergunta do nosso catecismo, e que Deus então vai revelar a sua glória aos homens, a primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu vejo que a revelação da glória de Deus a nós é sem dúvida um ato de amor e de misericórdia. Um ato de amor e de misericórdia. Sabe por quê? Porque Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E é interessante, meus irmãos, que neste salmo que nós acabamos de ler, o salmista, o rei Davi, ele vai nos revelar este Deus que criou todas as coisas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vai também nos revelar especialmente que este Deus, ele não deixou somente a sua assinatura na criação, mas ele vai dizer que a lei do Senhor ela é perfeita e dá sabedoria aos simples. E mais, você vai ver a partir do verso 11 que este Deus ele também revela aos eleitos do Senhor, aos eleitos de Deus, ele faz uma revelação pessoal, porque o propósito de Deus na história da redenção, além de nos salvar em Cristo Jesus, é também de nos transformar conforme a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso Deus, ele não é um Deus escondido. Ele não é um Deus que nós chamamos de agnósticos. Os agnósticos, eles acreditam que nós não temos a capacidade de conhecer a Deus. Porque na realidade, Deus não se revelou em canto nenhum. Mas nós não somos agnósticos. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra um Deus que se revela. Em Deuteronômio 29:29, a Bíblia diz que as coisas reveladas nos pertencem, mas aquilo que não foi revelado pertence somente a Deus, ao Senhor. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, você não abra, eu vou ler aqui. Verso 15, capítulo 45 de Isaías, verso 15, o profeta nos diz assim: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Deus de fato, ele é incompreensível, mas ele é um Deus cognoscível. Nós podemos sim conhecer a Deus. Nós podemos sim conhecer a Deus porque ele é um Deus
cognoscível, mas ele é um Deus incompreensível. Ele é incompreensível em que sentido? É porque nós não conseguimos compreender toda a complexidade do Senhor. É aquilo que ele quis nos revelar, ele nos revelou. Mas tenha certeza que Deus, ele é ele é infinitamente mais aqui, de tudo aquilo que ele deixou nas Escrituras Sagradas. Mas o que ele deixou revelado nas Escrituras Sagradas é realmente o suficiente para a nossa salvação. Eu vejo que Deus se revela na sua criação. Davi não estava aqui adorando as estrelas, tá? Até porque Deus tinha proibido terminantemente qualquer tipo de adoração à criação, tá? Você vai encontrar lá no Antigo Testamento Deus proibindo qualquer prática que você pudesse adorar a estrelas, aos astros, enfim. O que Davi estava fazendo aqui é olhar para além das estrelas, ou seja, para o Criador destas estrelas. Por isso que ele diz: os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, irmãos, as leis naturais por ele estabelecidas fazem parte sim, do cumprimento do propósito de Deus. E já já eu vou mostrar como é que este Deus que se revela na criação, que deixa a sua assinatura na criação, como é que isso cumpre sim os seus propósitos. Ao olhar para o verso 2, olha o que o texto nos diz. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não é isso? Um dia discurso a outro dia. No verso 3 ele diz: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Realmente, não há linguagem, não há palavra, por toda a terra se faz ouvir essa voz proclamando esta mensagem. Qual é a mensagem? Que os céus proclamam a glória de Deus. Não precisa de linguagem, não precisa de grafia, não precisa de símbolos, não precisa de nada disso. Por quê? Porque o astro, chamado de astro-rei, o sol, que rasga os céus todos os dias, o nosso satélite natural também, que rasga os céus todos os dias, a nossa galáxia, e nós sabemos hoje que há milhões e milhões de galáxias, tudo isso foi criado pelo nosso Deus. E aí Davi está dizendo que estes céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Este firmamento aqui foi ser descoberto mais séculos e séculos e séculos mais tarde, quando Isaac Newton vai descobrir a lei da gravidade. Este firmamento já tinha sido anunciado aqui no Salmo 19 pela escrita do nosso irmão rei Davi. Porque está tudo realmente firme, está tudo realmente ali pelas leis da física, como também todas as outras leis que regem aí o universo, meus queridos. O que esta criação testifica? A glória de Deus. E para quem ela testifica? Para toda a terra, isto é, para os homens, meus queridos, para os homens. Quando eu estou lendo a Confissão de Fé de Westminster, a nossa confissão de fé, que deve ser lida e que deve ser estudada, os nossos símbolos de fé, falando lá no 4º capítulo, no 1º parágrafo, os teólogos dizem assim: ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da sua glória, do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há.
os visíveis e os invisíveis. E quando nós estamos olhando para a criação, meus irmãos, eu quero dizer para você que a criação, por si só, é apenas uma pequena demonstração do poder de Deus. Uma pequena demonstração. Lembra quando eu falei há pouco que quando Deus ele cria todas as coisas e deixa a sua assinatura na criação, e que Davi escreve aqui: os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos? Eu disse que isso tem um propósito, porque realmente pode vir à nossa mente assim, mas por que Davi escreve isso, que os céus proclamam a glória de Deus? Por que Deus deixa a sua assinatura na criação? Por que ele tem que registrar na Bíblia que os céus proclamam a sua glória? Por quê? Ele poderia ter realmente deixado isto de lado. Bom, eu não vou registrar isso, mas ele tem um propósito em registrar que tudo que você olha, toda a ordem criada, realmente demonstra, grita um Criador. Aí você diz, mas qual é o propósito, pastor? Sem dúvida, mostrar a glória dele e mostrar isso para nós homens. Mas, o que nos diz a Bíblia lá em Romanos 1:20? Há um propósito também. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Observe, irmãos, que o que torna alguém indesculpável diante de Deus não é o fato de não conhecer a vontade dele, mas sim o fato de negar a sua existência, apesar de ter provas incontestáveis diante dos seus olhos. Quando Deus realmente for julgar vivos e mortos, quando todos comparecerem diante do tribunal de Cristo, ou diante do trono branco, ninguém, mas absolutamente ninguém vai poder dizer assim, mas me dê alguma prova ou algum vestígio de que o Senhor existia. E aí Paulo diz o quê? Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E aí Deus vai olhar e vai dizer assim, Jesus vai olhar e vai dizer, você é indesculpável. Indesculpável. Queridos, quando eu e você estivermos contemplando a criação, quer olhando para a imensidão do céu, ou para a complexidade de uma célula num microscópio, nunca perca de vista que tudo isso foi criado pelo nosso Deus. E a Ele, somente a Ele, glória, glória e glória. Somente a Ele. Meus irmãos, somente a Ele. E por isso mesmo, a maior demonstração de loucura está justamente no fato de alguém negar a existência de Deus e ainda afirmar que tudo isso aqui, tudo, é obra do acaso. E neste dia, estes homens ouvirão, vocês são indesculpáveis, porque vocês trocaram a verdade pela mentira. Vocês passaram a adorar não
o Criador, mas sim a criatura. Mas o que conforta e o que deve gerar gratidão nos nossos corações todos os dias é que este Deus, ele não somente se revelou na ordem criada, naquilo que nós chamamos de revelação natural ou revelação geral, mas este Deus, ele vai se revelar de forma registrada. Ele vai se revelar por meio de palavras, por meio de linguagens. Ele vai se revelar por meio de idiomas. Ele vai se revelar por meio, irmãos, de capacidades que ele deixou no homem que foi criado conforme sua imagem e a sua semelhança. Ele vai se revelar ao homem escrevendo as Escrituras Sagradas. Deus se revela a Adão, lá no Éden, mesmo com a mancada, com a bobagem, com a besteira de Adão, ele resolve por um ato de misericórdia expulsar Adão ali do paraíso. Deus depois se revela a um homem chamado Noé, e por um ato de misericórdia ele conserva os seus remanescentes. Depois Deus resolve se revelar a um homem chamado Abrão, tira ele do crescente fértil da Macedônia e promete que por meio dele fará o quê? Uma grande descendência. E nós estamos aqui hoje porque nós somos descendências de Abraão. Deus se revela a Moisés, o príncipe que deixou de ser príncipe, passou a ser o profeta e um dos homens mais importantes da história da redenção, e que por meio dele vai registrar todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Sabe quem escreveu isso? Moisés. Deus vai se revelar, continuar se revelando durante todo o período profético, o profetismo, até chegar no Verbo que se encarnou, porque ele se revela na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, meus irmãos. E aí Davi, então ele vai dizer, a partir do verso 7, que a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olhando para a criação, ficamos sabendo, irmãos, da existência de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Em nenhum momento a Bíblia tem a pretensão de provar a existência de Deus. A Bíblia pressupõe a existência de Deus. Em nenhum momento, tá? Nenhum momento, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar algum autor tentando provar a existência de Deus. Mas a Bíblia toda ela, os 66 livros, pressupõe a existência de Deus. E olhando para a criação, ficamos sabendo da existência de Deus. E só que essa é insuficiente. É insuficiente para nos salvar e é insuficiente para sabermos mais acerca de Deus. É por meio das Escrituras que nós conhecemos Deus e o seu caráter. É por meio das Escrituras que nós conhecemos Deus e os seus propósitos. É por meio das Escrituras que nós conhecemos Deus e a sua vontade. É por meio das Escrituras que conhecemos Deus e os seus propósitos. É por meio das Escrituras que nós conhecemos que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Ainda eu gostaria de citar a nossa confissão de fé, que diz assim:
falando desta revelação de Deus, esta revelação escriturística, tá? Esta revelação, esta vontade prescritiva. Olha que coisa interessante. Ainda que a luz da natureza, olha bem, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifeste a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, e por isso os homens são indesculpáveis, contudo, olha bem, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessários para a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque é na revelação escriturística, nas Escrituras Sagradas, é que de fato nós encontramos que Deus criou, que o homem caiu, que houve redenção e que haverá um dia consumação. Irmãos, é pelas Escrituras Sagradas que nós sabemos que antes de Deus criar o homem, ele criou uma ordem angelical. É nas Escrituras Sagradas que nós vamos ter ciência que antes da queda de Adão houve uma outra queda, a queda de Lúcifer e todos os seus demônios, toda a sua corja. É nas Escrituras Sagradas que nós vamos saber que de fato há um Deus que governa e é o Senhor de todas as coisas. Que você foi criado imagem e semelhança. E que você é um escolhido de Deus se você nasceu de novo. Amém? Deus se revela. Deus, Ele não é um Deus que nós chamamos de abscônditos. Abscônditos, pastor, o nosso Deus não é um Deus escondido. Não é um Deus escondido. É um Deus que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação, de fato, testifica a existência de Deus, mas somente a sua palavra registrada nas Escrituras pode nos mostrar a vontade e o caráter deste Deus. A palavra de um homem revela o seu caráter. Se ele mente, é mentiroso e sem crédito. Se ele fala a verdade, é verdadeiro e confiável. Assim é a palavra de Deus, pois ela nos revela o caráter de Deus. E Davi vai nos dizer que a lei do Senhor é perfeita. Perfeita. João Calvino, nosso irmão João Calvino, vai nos dizer que Davi, quando escreve isso aqui, que diz que a lei do Senhor é perfeita, é que esta lei vai instruir devidamente uma pessoa na lei de Deus. Ele não carece de nenhum outro tipo de sabedoria, porque a lei do Senhor, ela é perfeita. Muitos escritos e ensinamentos dos ímpios podem conter muitas coisas boas, pela graça comum. Pela graça comum de Deus. Não é verdade? Pela graça comum de Deus nós temos bons filmes. Pela graça comum de Deus nós temos boas músicas. Pela graça comum de Deus nós temos bons livros. Mas a Bíblia diz que a lei, sim, a lei do Senhor é perfeita. É interessante, é que do verso 7 até o verso 10, nós vamos ter aqui o salmista mostrando sinônimos. A lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o temor do Senhor, são
são sinônimos que Davi usa aqui, irmãos. E é interessante que ele diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela restaura a alma. Ou seja, o sentido aqui é o sentido de arrependimento, de mudança, de retornar, de trazer de volta. Restaura a sua alma, o seu coração, leva você a realmente a ter uma outra vida. Eu sei que hoje, irmãos, nós vivemos dentro de uma sociedade onde parece que a doença universal é a ansiedade, não é? Quem está aqui esta noite que não é ansioso de jeito nenhum? Alguém pode levantar a mão? Todos aqui são ansiosos, não é assim? Alguém aqui nunca perdeu uma noite de sono? Nunca perdeu uma noite de sono por esta tal de ansiedade? Hein? Aí você pode dizer, pastor, mas o senhor disse que é uma doença contemporânea. Paulo já disse que nós deveríamos lançar as nossas ansiedades sobre quem? Sobre o nosso Redentor. Irmãos, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós não estamos olhando para as Escrituras Sagradas. Olha aqui para mim. Sinceramente, você vai responder para você, tá? Para você. Sinceramente, você investe realmente na sua vida no que diz respeito a meditar na lei do Senhor dia e noite? Você não precisa nem fazer expressão facial, porque a gente já conhece, né? Porque o corpo fala, né? Eu tenho certeza que todos aqui investem em outras coisas. Você é capaz de ficar 2 horas, 3 horas fazendo outras coisas. Mas Davi está dizendo que a lei do Senhor, ela é o quê? Perfeita. E restaura o quê? A alma. Mas aí você vê vários irmãos indo aos psiquiatras, indo aos psicólogos. Eita, pastor, você vai falar contra o Senhor mesmo? Mas é verdade, irmão. Eu tenho que ser honesto. Eu não estou dizendo que você não deva ir a estes profissionais, mas o que eu quero dizer é que você investe pouco demais naquilo que a Escritura chama de perfeita. A palavra do Senhor, ela restaura, ela é saúde para a minha vida e para a sua vida. Amém? Ele nos diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esse substantivo aqui, testemunho, literalmente significa sinal de aviso, estipulação. Está relacionado aqui à instrução que Deus nos dá, meus irmãos. Deus está nos instruindo e nos diz que dá sabedoria a quem? Aos simples. Ou seja, dá sabedoria ao mais ingênuo e inexperiente dos homens, aos simples. Eu quero dizer para você
que nem todos os homens letrados, são sábios. Nem todos. Aliás, muitos não são. Mas eu olho para as Escrituras e vejo que o testemunho do Senhor, que é a lei, são sinônimos, é fiel e dá sabedoria aos simples. Aí eu volto mais uma vez. Você está de fato investindo a sua vida realmente no maior investimento que você pode ter? A sua relação com Deus. A nossa relação com Deus. Gente, traga aí a memória agora, traga. O que você vai fazer a partir de amanhã até sexta-feira? É só de amanhã até sexta-feira. Eu acho que nenhum, ou quase ninguém, ou poucos pensaram assim: eu vou investir o meu tempo com o meu Deus. Isso é para todos e para mim também. Para todos aqui. E aí, sabe o que desengatilha em todos nós? Doenças das mais variadas e múltiplas possíveis. Por isso que sofremos psiquicamente. Por isso que somatizamos. Porque corremos muito atrás do vento. Muito. Mas eu quero dizer para você que a Escritura Sagrada, e Davi, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A Escritura Sagrada, ela é suficiente para as nossas vidas. O silêncio está provocando vocês, não está? O silêncio. Olha, tá vendo como propositadamente, porque eu estou com o meu esboço aqui. Acho que eu me perdi. Impressionante como o silêncio fala. Não conseguimos nos silenciar diante do nosso Deus. Irmãos, precisamos resgatar as Escrituras Sagradas nas nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus, precisamos resgatar. Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. De fato, são retos. Os preceitos do Senhor nos mostram o que nós devemos fazer e alegram o coração. Somos peregrinos nessa terra. Somos peregrinos. Que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo todos os dias, a sua memória isto, que nós somos peregrinos e a palavra de Deus é um mapa que nos orienta. As Escrituras Sagradas é um mapa que nos orienta, irmãos. Os preceitos do Senhor
são retos e alegram o coração. Alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. É puro. Sabe por que o mandamento do Senhor é puro? Porque o nosso Deus, ele é puro. E a ideia aqui de puro é uma ideia de algo que não foi tocado, maculado, ilumina os olhos. Ou seja, se você de fato investir tempo em ter comunhão com Deus e dizer: Deus, fale comigo por meio da sua palavra, tenha certeza que você estará mais apto para fazer a vontade de Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais distante do seu velho homem você estará. Agora, quanto mais distante de Deus você estiver, mais próximo do seu velho homem você estará. Todos nós. O nosso irmão rei Davi, ele nos diz que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, no verso 9. Ele usa aqui, a palavra temor para falar da lei. Lembra que eu falei que são sinônimos? São sinônimos aqui, viu? Lei, testemunho, tá? Preceito, mandamentos, o temor, tudo são sinônimos. Davi acho que já sabia, Eita, numa redação eu não posso ficar repetindo as palavras, porque não cai bem, Aí ele vai colocando sinônimos aqui. Mas na realidade, o que a Bíblia nos diz? Qual é o princípio do saber? É o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam o quê? O ensino e a sabedoria. Temor do Senhor ali não é ter medo do Senhor, mas é ter uma total reverência à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus. E ele diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Meus queridos, Deus nunca erra, nunca erra. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o temor dele é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Justos. Este é o nosso Deus. Deus jamais errará em um juízo dele, em um julgamento dele. São verdadeiros e todos igualmente justos. Por quê? Porque Deus não legisla a partir de interesses ou de conveniências, mas ele legisla, ele julga a partir do caráter dele, do ser dele, e ele é santo, santo, santo. Por isso que a palavra dele é perfeita. Por isso que você encontra tudo nas Escrituras sagradas. Tudo. O problema não está nas Escrituras. O problema está em mim e está em você. Irmãos, aí no verso 10, sabe o que Davi vai nos dizer? Que são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Interessante, Ele fazendo esta analogia. Muito interessante. Eu quero dizer que a lei do Senhor, eu quero dizer que o testemunho do Senhor, eu quero dizer que os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor, tudo isso aí é melhor do que ouro, do que a prata,
qualquer pedra preciosa, é melhor do que os doces, é melhor do que o mel, é melhor do que o destilar dos favos, é melhor do que tudo. Sabe qual é a ideia aqui? A ideia aqui é tudo aquilo que se apreciava naquele momento, que era ouro, muito mais do que ouro depurado, tudo aquilo que se desejava, por exemplo, no que diz respeito à questão alimentícia, o mel, o destilar dos favos, ele traz essa ideia aqui para mostrar que as escrituras sagradas, a revelação especial de Deus, ela deve ser algo que devemos desejar muito, mas muito, mas muito mais. O que nós estamos desejando, irmãos? O que você mais deseja na sua vida atualmente? Está trazendo aí a memória? O que mais você está desejando na sua vida atualmente? E sabe o que Davi então está respondendo para mim e para você? Que o que nós mais devemos desejar é realmente buscar este Senhor na sua lei, que é perfeita. E eu não posso ser hipócrita. Não posso ser. Porque o meu coração pecaminoso, eita coração desgraçado, eita coração complicado, ele deseja tantas coisas que às vezes a palavra de Deus, os preceitos de Deus, o testemunho de Deus, os juízos de Deus, a lei de Deus, o temor de Deus fica na periferia. Mas Deus está falando conosco esta noite. Amém? Porque sabe o que a Bíblia nos diz? Que tudo passa, tudo passará, menos a palavra do Senhor. E aí eu trago as palavras de Paulo quando diz: mesmo que o homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que este corpo aqui, por uma questão de uma questão de desgaste natural, a gente envelhece mesmo que este corpo se corrompa, que o nosso homem interior se renove de dia em dia. Nós temos que buscar isto. Quando você toma a palavra de Deus em suas mãos, você faz realmente com reverência, com seriedade? Você faz? A gente faz isso com outras coisas, não faz? Coisas pequenas. Você compra um celular, você fica olhando para ele. Não fica? Fica ali contemplando. Talvez eu não, pastor. Mas muitos ficam contemplando o celular. Fica? Fica. Fica ali. Nossa, ele é bonito. Não é assim? Trata ele com uma reverência, com respeito. Pense no respeito. Eu vou pegar vocês, mulheres. Sabe quando você compra aquele sapato da marca... Não vou nem dizer a marca, né? Porque eu tô gravando aqui, o Weber está gravando. Não é? Aí, alguma coisa aconteceu. Você pisou em alguma coisa, ou um menino pegou, sei lá. Quem? O cachorro? O que é isso, gente? Meu Deus, então.
Você trata com respeito, com reverência, porque custou, não foi? Porque você acha bonito. Não é assim? Eu não estou mentindo. Né? A roupa que você comprou, e alguém foi passar e de repente passou e acabou com a sua roupa, você vai ficar uma arara. Ou então o cabelo que você fez. Não é assim? Aí você fecha todo o carro, liga o ar-condicionado. Não, nós estamos indo para o casamento, não posso. Aí eu só estou dando aqui alguns exemplos. O carro que você comprou, e aí você trata esse carro como um cristal, com reverência, com seriedade. Mas o maior tesouro que você tem na sua vida, você não trata com a mesma seriedade, com a mesma reverência. Você acha que tudo isso que eu falei revigora o seu coração? Sabe o que revigora o seu coração? É a lei do Senhor, as Escrituras Sagradas. No que você tem buscado sabedoria para o seu coração? Você tem tido alegria no quê? Se para essas perguntas a resposta não for a Bíblia, a palavra de Deus, então você deve confessar o seu pecado de desobediência e de rebelião contra o Senhor da sua vida. Você só será parecido com Deus, você só terá o caráter de Deus se você estiver buscando este Deus na voz dele, na vox Dei, na palavra de Deus, onde ele se revelou. Você pode olhar, você pode sair daqui a pouco, olhar para o céu estrelado e dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Amanhã de manhã colocar nas redes sociais e dizer: os céus proclamam a glória de Deus, e você deve fazer isto sim. Mas são as Escrituras Sagradas, esse livro aí que você está nas suas mãos, é a boca de Deus, é a vontade de Deus, é isso que Ele quis que você conhecesse. E é por meio dela que você é instruído. Verso 11. Olha o que Davi coloca. Além disso, olha bem, né? Tem mais. É como se Davi tivesse dizendo assim: além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Além disso, além dos céus proclamarem a glória de Deus, aí ele coloca: a lei do Senhor é perfeita, os preceitos do Senhor são retos, o temor do Senhor é límpido, são mais desejáveis do que ouro. Aí ele coloca: além disso, por eles, ou seja, Deus revela a sua instrução aos nossos corações por meio da sua palavra. Ele diz: por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Significa advertir, aconselhar, chamar atenção. É por meio da palavra de Deus que nós somos chamados à atenção. É por meio da palavra de Deus que nós somos admoestados. É por meio da palavra de Deus que nós somos confrontados a sermos como Deus quer que sejamos. Ou você, olha bem, ou você se torna uma pessoa que tem pena de si mesmo, ou você se torna uma pessoa com um sentimento de autocomiseração,
Ou você se torna aquela pessoa que vai ficar dentro da sua casa esperando que todo mundo tenha pena de você, ou você realmente prega esta palavra para você mesmo. Para você mesmo. Por isso ele diz, além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Sabe qual é a recompensa? Não é prosperidade física, material, não. Sabe qual é a recompensa em sermos admoestados? Sabe qual é a recompensa? É porque nós vamos prosperar espiritualmente. Nós vamos prosperar por meio da palavra de Deus. Nós vamos, sabe o quê? Ser homens e mulheres conforme, segundo o coração e a vontade do Senhor. Verso 12. No verso 12, Davi aprofunda o assunto, né? Caraca, no verso 12 aqui, ele consegue dar uma de Freud. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Olha aí, Davi tinha plena consciência que tinha faltas, tinha pecados, tinha transgressões que ele não tinha consciência. E ele tem honestidade para chegar diante de Deus e dizer: absolve-me das minhas faltas que não chegam na minha consciência. E aí você diz: pastor, o senhor está tirando isso da onde? É só olhar para o verso 13, porque o verso 13 ele reconhece sim um pecado, uma mazela. Ele diz também: da soberba guarda o teu servo. Ele tem consciência que a soberba é um pecado que se faz presente na vida dele. Mas há outros pecados, há outras faltas que não chegam aqui. Como nós temos a capacidade de não enxergarmos a nós mesmos, ou pelo menos nós não temos a honestidade de admitirmos aquilo que está tão claro. Então, irmãos, além de Deus ter que nos absolver daquilo que são ocultas, que está ali, ó, algo que nós não enxergamos. Não enxergamos. Há outras que Davi é honesto em dizer, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu vou ser irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Grande transgressão. A soberba é uma loucura que entorpece a nossa lucidez. A soberba é uma loucura. Então, Davi, ele está aqui revelando, ele está dizendo que este Deus se revela. Ele diz: olha, eu estou mostrando para vocês, eu estou revelando para vocês que o nosso Deus, o Criador de tudo, ele se revela. E ele se revela na ordem criada, ele se revela de forma especial na sua lei. E essa revelação não é somente, somente para termos conhecimento dele. Esta revelação é para também sermos instruídos por ele. E aí ele vai terminar, irmãos: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha
e Redentor meu. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam o quê? Agradáveis. 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 Sabe o que Davi está lembrando aqui? Quando o sacerdote matava um animal, oferecia aquele animal em nome da família que levou o animal. No Antigo Testamento, quando eles faziam holocaustos, o animal chegava para o sacerdote, ele examinava o animal para saber se tinha algum defeito naquele animal, e quando ele se certificava que o animal podia ser sacrificado, então ele fazia o sacrifício, oferecia aquele sacrifício, e ali aquele animal, o sangue daquele animal realmente deixava todo Israel purificado dos seus pecados. E Davi aqui diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, que o Senhor aceite. Assim como o Senhor só aceita um animal perfeito, sem mácula, aceita também o meu meditar, o meditar do meu coração. Aceita. E sabe como é que Deus aceita? Quando de fato, irmãos, nós estamos meditando na lei do Senhor, na palavra do Senhor, no testemunho do Senhor. Bom, como é que reagimos diante da palavra de Deus? Como é que você, um pecador, reage diante da palavra de Deus? Como é? Como é que este Deus que se revelou, como ele, por esta revelação especial das Escrituras Sagradas, como é que essa palavra de fato está transformando a sua vida? O que ela está causando na sua vida? O que ela está afetando na sua vida? A Bíblia está realmente afetando a sua vida? Eu gostaria de pedir a vocês para que vocês dissessem assim, orassem assim: Senhor, todas as vezes que o Teu Santo Espírito possa estar me incomodando e também me despertando para isso, todas as vezes que vocês olharem para a criação, vocês lembrem do Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, mas que também vocês não esqueçam que lá no verso 7 diz que a lei do Senhor é perfeita, mas que esta lei que é perfeita, ela nos instrui para que possamos deixar o caminho mau e trilhar pelo caminho que Deus agrada. Porque a vontade de Deus para mim e para você é que possamos agradá-lo, meus irmãos. Por isso, somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Só a Escritura. Amém? Este é um grande legado da Reforma. Que realmente a Escritura é suficiente. Escritura é esta que vai nos revelar Cristo, a graça, a fé e a glória que nós devemos dar ao nosso Deus. A criação, por mais bela que seja, não pode nos comunicar o que somente a palavra de Deus nos comunica. Sem a palavra de Deus, nós estaríamos indo para o inferno. Somente a palavra de Deus pode dar-nos a orientação, a purificação e o discernimento necessários para uma vida agradável a Deus. Por isso, eu termino dizendo: amemos
então a palavra que foi revelada a todos nós. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por este momento que nós estamos aqui, cultuando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ela é viva e eficaz. Ela permanece para sempre, porque o Senhor se revelou por meio dela. Homens movidos pelo Senhor registrou não algo da cabeça deles, mas movidos pelo Teu Santo Espírito registrou toda a Tua vontade. E ajude a Tua igreja, ajuda-nos a realmente vivermos por meio da Tua Santa Escritura. Abençoe a todos que aqui estão. Obrigado, porque o Senhor não se escondeu. Obrigado, porque o Senhor se revelou a nós. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos chamar o coral.